O mercado colorado se agita bastante nesta terça-feira. Sondagens vindas de fora do país acontecem por jogadores do Internacional. Uma delas ao goleiro Antony. O Atalanta da Itália gostaria de fazer uma proposta pelo jogador. Isto pode evoluir a partir dos próximos dias, em um momento onde o Inter já está negociando um de seus goleiros com o futebol italiano. A gente fala também a respeito da insistência do Cruzeiro por Vitor Gabriel, o que pode resultar num oferecimento de um volante conhecido do futebol gaúcho para o elenco colorado. Falaremos também sobre sondagens que acontecem por Rafael Borré e o preço colocado pela direção para este jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 24 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre a informação do dia. O goleiro Antony, que vem sendo titular ao longo de 2025, é o único jogador do Internacional que atuou em todas as partidas do ano, muito em função das lesões do titular Sérgio Rocher. O Antony, ele recebeu sondagens da Atalanta, da Itália. Essa informação é confirmada pelo staff do atleta, que confirma que a Atalanta buscou informações a respeito do Antony e estuda a possibilidade de fazer uma proposta pelo jogador ao Internacional nessa janela de metade da temporada. A direção do Inter ainda não se manifestou a respeito do tema e não colocou um preço ainda por Antony. Não há uma definição no bastidor colorado de qual seria o número mágico, o valor que teria que ser atingido pelo Atalanta para que o atleta fosse liberado. Mas o Antony é um jogador muito importante, titular do Internacional enquanto o Sérgio Rocher não está. É verdade que o Rocher volta à equipe a partir do mês de julho. Mas o Antony é um jogador bastante valorizado no contexto colorado. Tem 23 anos, é uma idade ainda muito baixa para um goleiro. E dentro da ideia de que o Inter precisa fazer uma grande venda nesta metade do ano, poderá ser o Antony. Mas o valor ele precisa ser bem expressivo, um número mágico que ainda não foi admitido no bastidor pelo Internacional, conversas que podem acontecer a partir dos próximos dias. Justamente em um momento onde o Inter está negociando um goleiro com o futebol italiano. Trata-se de Henrique Menck, ele que tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, 18 anos de idade, é o quinto goleiro hoje na hierarquia do Internacional, um goleiro muito elogiado pelo bastidor colorado e que está sendo negociado com o Como, da Itália, que é treinado pelo Cesc Fábregas. Ele vai lá, obviamente, para um período de experiências, é um empréstimo com passe fixado, tá? Do Henrique Menck com o Como da Itália. O valor deste passe fixado ainda não foi divulgado também, mas é uma informação que a gente deve ter nos próximos dias a partir da negociação deste jogador. É muito comum que clubes italianos busquem goleiros brasileiros muito cedo no mercado, para ir desenvolvendo esses atletas. O Henrique Menck tem passaporte europeu, o que ajuda bastante, é um goleiro bastante promissor que está indo para o Como da Itália, até porque aqui no Internacional, nessa temporada, ele não teria nenhuma chance por ser o quinto da hierarquia. É Rocher, Antony, Ivan, Cauã Jesus e aí o Henrique Menck, que até treina no profissional, mas não tem oportunidade no time de cima, joga pela equipe sub-20 apenas, tá? Falando ainda sobre sondagens, existe um outro jogador titular do Internacional que despertou interesse de clubes de fora do Brasil. E eu falo de Rafael Borré. A principal contratação do Internacional nos últimos anos é titular da equipe colorada e que, de acordo com a imprensa argentina, está na mira do Independiente de Avellaneda, que estaria disposto e buscando informações para fazer uma investida por Rafael Borré. Essa possibilidade é completamente descartada no bastidor, tá? O Inter não cogita a possibilidade de vender Borré. Para vocês terem uma ideia, o que os dirigentes falam no bastidor é que para o Borré sair seriam necessários 15 milhões de euros. E convenhamos, nenhum clube da Argentina tem capacidade de chegar perto desse valor. E o Inter está colocando 15 milhões de euros porque não quer vender o Borré, até porque o Inter pagou bem menos do que isso. O Inter pagou 7. Convenhamos que se vier uma proposta bem menor
para o Borré o Inter consideraria, mas é um valor inalcançável para clubes argentinos. Entretanto, o site Bola VIP trouxe a informação de que clubes da Europa estão tendo o Borré também em seu radar. O Borré, que não engrenou de fato como titular do Internacional, um jogador que tem uma certa moral na Europa, principalmente pela boa campanha que ele teve, pela boa passagem que ele teve pelo Eintracht Frankfurt, onde ele saiu depois de um problema com a direção e aí acabou não se firmando nos empréstimos, principalmente ao Werder Bremen, mas clubes da Europa estariam querendo o Borré e segue a mesma linha. O Inter diz que é 15 milhões de euros o preço do Borré. É um valor bem considerável pelo jogador que é titular e que claramente o Inter não quer se desfazer neste momento. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a grande venda que o Inter pretende fazer na metade da temporada. E algum jogador vai sair. Pode ser o Vitão, que foi sondado, pode ser o Gustavo, pode ser o Vitor Gabriel, pode vir a ser o Antony, dependendo do valor, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Wesley. Vários jogadores já foram sondados. Mas, se o Inter pudesse escolher qual jogador vender por momento de valorização e por impacto no time, seria Gustavo Prado, que é um jogador que hoje é reserva do Internacional, mas que tem passado por uma valorização em especial pela sua participação no time sub-20. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no canal para falar sobre o plano do Inter, que conta também com o André Curi, que é o empresário do Gustavo Prado e tem portas abertas em vários clubes da Europa e vai buscar, obviamente, uma proposta por este jogador e se buscar, o Inter gostaria de negociar este atleta. Por último, eu quero falar sobre um outro jogador que eu até citei aqui, que foi sondado, que é o Vitor Gabriel, que é um jogador que tem projeção de venda para essa metade do ano, tá? E o preço que o Inter coloca, ele é bastante alto, acima de 10 milhões de euros. E o Inter só vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Sport, movimento que nem fez ainda, tá? E lá de BH surge a todo momento a notícia de que o Cruzeiro vai investir na compra do Vitor Gabriel. E o Cruzeiro vai insistir na compra do Vitor Gabriel. E o Cruzeiro quer comprar o Vitor Gabriel. Uma proposta foi feita anteriormente, já foi recusada pelo Internacional. Mas se levanta a hipótese do Cruzeiro oferecer jogadores em uma composição. Se o Inter cobrar e pedir 10 milhões de euros, o Cruzeiro dá 6 em dinheiro e mais algum jogador. E dentre os jogadores que estão para negócio no elenco do Cruzeiro, está o volante Wallace, que foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, tá? O Wallace, ele foi pro futebol europeu, voltou, ele tá vai completar 30 anos nessa temporada de 2025, e é um jogador que tem a característica que o Inter procura. O Inter procura volantes da característica do Wallace. E poderia vir a ser um negócio. Mas não é a ideia liberar o Vitor Gabriel em um negócio composto. O Inter quer grana pelo Vitor Gabriel, acima de 10 milhões de euros. Até porque a ideia não é vender para o Cruzeiro, a ideia é vender para o futebol europeu, que aí sim teria bala para pagar por esse jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quarta-feira que a gente tem Copa do Mundo de Clubes. Por exemplo, Borussia Dortmund e Ulsan, odd do Borussia 1.21, Mamelodi e Fluminense, odd do Mamelodi 3.95, empate 3.4, Fluminense 1.97. Tem também Urawa Red contra Monterrey e Inter de Milão contra River Plate. Lembrando que o jogo do Fluminense tem ganho aumentado da KTO para os jogos dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Joga na KTO com responsabilidade para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!